Flávio Dino, Flávio Dino. Eu gosto do Flávio Dino porque ele não dá ponto sem nó, mas não dá mesmo. E olha só, ele anunciou trocas de comando na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. Na Polícia Rodoviária Federal, 26 dos 27 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal, para quem não sabe, o superintendente é o chefe de toda a Polícia Rodoviária Federal no estado. 26 dos 27 foram demitidos. Todo mundo na rua, era tudo bolsominion raiz, tudo fascista da pior espécie. Estão todos na rua, a teta secou, a mamata acabou. Agora vão voltar para os seus cargos, onde serão esquecidos, pelo menos pelos próximos 4 anos, e espero eu que se mantenham governos de esquerda, esses aí sejam esquecidos para sempre. Pois bem, sobrou um. Um que sobrou é o superintendente do Piauí. Ele é interino e ele foi indicado interinamente durante o governo Lula. Então ele sobrou porque esse não é bolsominion raiz. Talvez ele seja efetivado? Acredito que não, que vai ter mudança também lá no Piauí daqui a um tempo, mas, por enquanto, segue ele. E na Polícia Federal, trocou 18 dos superintendentes da Polícia Federal, inclusive trocou do Paraná. Vamos lembrar, a Polícia Federal do Paraná foi ali onde diversos crimes foram cometidos contra o Lula e contra diversos petistas, porque a superintendência da Polícia Federal durante o governo Dilma, no Paraná, era ali era uma célula fascista ali, era isso. Eles, junto com o Sérgio Moro, faziam todo tipo de atrocidades. Inclusive, o Lula fez um encontro com reitores de universidades e citou o caso do Cancellier. O Cancellier era o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, e que aí a Polícia Federal do Paraná, aí também com a de Santa Catarina, começou a investigar, a Lava Jato do Paraná, viu, que estava fazendo isso, o Cancellier, e fizeram a prisão dele depois, aí veja, o do Paraná com o de Santa Catarina, junto com os procuradores da Lava Jato. O Cancellier acabou cometendo suicídio. Ele foi preso na frente de todo mundo, imagina o reitor da universidade sendo preso na frente de todos os estudantes, por uma corrupção que era mentira, ou seja, eram denúncias fake contra ele. Inflaram o valor, a Lava Jato inflou o valor para parecer que era um negócio multimilionário, e aí fizeram revista íntima nele. No reitor da universidade fizeram revista íntima nele, um negócio que não precisa. Aí ele acabou cometendo suicídio. O Lula lembrou isso. Pois bem, todos esses aí foram para a rua. Tá a todo vapor a desbolsonarização de todos os órgãos públicos, inclusive aí você vê as polícias. Eu vou falar uma coisa, eu, Thiago, sou um cara bem ansioso para acabar com o fascismo, eu quero que seja o quanto antes. Se pudesse ser agora, assim, num passe de mágica, eu faria. Mas esse processo de desbolsonarização dos órgãos públicos, das estatais, das instituições, vai demorar aí pelo menos uns 6 meses. Em algumas instituições vai demorar mais, viu? Infelizmente vai demorar mais, porque não é um negócio que dá para fazer do dia para noite. No que dá para fazer, o Flávio Dino está fazendo. E aí vem a pior notícia para o Bolsonaro, que é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi colocado o delegado, eu vou mostrar a foto dele aqui, eu espero que o YouTube não censure. Este aqui, Leandro Almada. Esse aqui vai ser o terror dos bolsonaristas no Rio de Janeiro. Leandro Almada já era delegado da Polícia Federal, agora é o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que em 2020, numa reunião ministerial que foi vazada, o Bolsonaro falava para o Sérgio Moro, então ministro da Justiça, que ele tinha que trocar quem era o superintendente da PF do Rio de Janeiro. Por que o Bolsonaro falou isso para o Sérgio Moro? Ele estava falando, porque querem atrás de mim, dos meus filhos, tudo mais. Lembra disso? Dessa reunião? E ali ficou provada a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que ele queria mudar o superintendente. Por quê? Porque estava indo para cima dos filhos dele. O que aconteceu? O que fez o senhor Leandro Almada? Ele ainda não era superintendente, mas ele foi responsável, e aí quem o tornou responsável era o então superintendente, por uma investigação no caso Marielle. Em 2019, teve uma investigação que durou alguns meses no caso Marielle, que concluiu o seguinte: havia uma quadrilha criminosa que estava interferindo nas investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Explico. Estávamos ali em 2019, fazia 1 ano e meio da morte da Marielle, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro começou a ter uma linha de raciocínio. Que era uma linha de raciocínio, eu lembro que eu fiz vídeos aqui no Plantão Brasil explicando essa linha, e falando, gente, não faz muito sentido, mas é o que estão falando. Que um miliciano chamado Orlando Curicica, Leandro é esse aí, Leandro Almada, Orlando Curicica, ele era, na verdade, o mandante do crime do assassinato da Marielle. E aí, ele foi delatado por um miliciano que estava preso. E essa linha de raciocínio, essa linha de investigação não fazia muito sentido,
porque ele não tinha motivação para matar a Marielle. Ele não atuava. Eu falei aqui, eu cheguei a falar aqui em vídeo, acho que hoje o Plantão Brasil tem mais de 1.100.000 inscritos. Na época de 2019 tinha o quê? 40 mil, tava começando o canal. Mas quem acompanha desde aquela época talvez lembre, eu lembro, porque eu fiz o vídeo, que eu falei, olha, a milícia do Curicica não trabalhava na área em que a Marielle trabalhava. A Marielle, ela fazia lá os projetos sociais dela, ela ia para cima dos milicianos, numa área que, coincidência ou não, era a área dos milicianos ligados ao Bolsonaro, não do Orlando Curicica. Então a motivação do crime não faz sentido nenhum. E a Polícia Civil começar a investigar ir para uma linha de investigação baseada numa delação de alguém que odeia o outro, um odeia o outro, e num crime que não tem motivação, estranho, bem estranho. E aí a Polícia Federal entrou no caso para investigar suposta interferência, e no caso não é mais suposta. Tinha uma quadrilha que estava interferindo e colocou essa linha de investigação. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro caiu como patinho. Não, eram bolsominions que fizeram de propósito. Vamos aqui prender quem não é o mandante. E provavelmente, se não fosse esse delegado Leandro Almada, hoje estariam presos os mandantes do caso Marielle, que não são os verdadeiros mandantes. É isso que aconteceu, viu? Era para isso que estava se encaminhando em 2019, durante o governo Bolsonaro já. Que iam prender milicianos, gente que é criminosa, viu? Né? Vão prender um inocente. Não, o cara é criminoso. Era um crime a mais aí na conta dele. Mas iam prender gente que nesse crime era inocente. Pra quê? Pra salvar o verdadeiro mandante, que até hoje não sabemos quem é. E este delegado investigou. Depois de meses de investigação, soltou uma bomba. Pá! Eu lembro quando eu fiz o vídeo aqui. Ele falou, tem uma quadrilha aqui. Aí ele colocou ali quem são. São milicianos que são ligados a milícias na região de Rio das Pedras. Rio das Pedras, Muzema, Rio das Pedras ali no Rio de Janeiro, é a região onde tem milicianos ligados ao Bolsonaro e ao Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, o chefe da quadrilha Escritório do Crime, que era a milícia que assassinou a Marielle. Então fazia todo sentido, o pessoal ligado ao Bolsonaro, há milícias que são ligadas ao Bolsonaro, eu não posso falar que é diretamente ao Bolsonaro, que aí seria leviano, mas há milícias ligadas a milícias ligadas ao Bolsonaro, ligadas ao Adriano da Nóbrega, que era amigo pessoal do Bolsonaro e do Flávio, é que nisso não sou eu, eles disseram, eles tentaram interferir na investigação, e esse delegado descobriu. Agora esse delegado é o chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Lembrando, falei aqui faz 2 dias, o que aconteceu? Todos os investigadores do caso Marielle pediram a renúncia do cargo, ou seja, eles renunciaram da investigação, não estão mais. Hoje o caso Marielle está completamente parado, não há investigação porque os investigadores saíram do cargo. Eu podia até falar, olha, uma semana atrás, tá tendo investigação. Pode não estar andando, mas tem ali um chefe de investigação e tem 7 investigadores assistentes dele, 7 promotores, ou seja, são no total 8 promotores que estão sobre o caso. Estamos aí em janeiro, inclusive, 20 de janeiro, meu aniversário, quero comentários aí de parabéns, hein? Estamos em janeiro, mas muitos podem estar de férias, mas alguém está ali no caso. Se está andando, se não está, aí é do Ministério Público do Rio de Janeiro estando aparelhado pelo bolsonarismo. Mas tem. Agora não. Não tem. Ou seja, tem um fato novo que o caso está completamente abandonado e a Polícia Federal pode entrar no caso com um superintendente da Polícia Federal. Sai um cara que é bolsominion raiz, que é quem o Bolsonaro escolheu a dedo, amigo da família dele, e entra um delegado que já provou que o caso teve interferência e já foi para cima de milícias que são ligadas ao bolsonarismo. Ou seja, agora eu vou falar o seguinte, a giripoca vai piar, agora o bicho vai pegar. Tudo que eu tô falando aqui desde a posse do Flávio Dino como ministro da Justiça tá acontecendo. E olha, graças à inabilidade política e talvez a sanha de aparelhar os órgãos de investigação do bolsonarista Cláudio Castro, o que aconteceu é que o bicho vai pegar está acontecendo muito mais rápido. Porque até então eu vou falar o que eu imaginava. Olha, o Flávio Dino vai estudar como federalizar o caso, vai demorar algumas semanas ou mais tardar alguns meses e vai entrar na justiça até chegar no STF para federalizar o caso. Né? Se não conseguir no STJ, vai conseguir no STF, vai federalizar esse caso. Ponto. Federalizando o caso, aí começa a Polícia Federal
aí gente da confiança do Flávio Dino a investigar o caso Marielle. Vamos lembrar, ele fez uma promessa à irmã da Marielle, que é ministra, e fez à mãe da Marielle de que eles iam achar o mandante do crime e também quem é a terceira pessoa no carro, que talvez seja o mandante. Talvez o mandante tenha, queria ver ali em loco o crime. Do carro que saiu do condomínio Vivendas da Barra, lembre-se disso. E que quando entrou lá disse que é para casa do Jair Bolsonaro, a casa 58. Nunca se esqueça disso. Pois bem, o que acontece é que isso que eu achava que ia demorar semanas ou meses, depois do dia 8 de janeiro, eu acabei nem pensando mais no caso Marielle, porque a gente ainda está envolvido em punir os terroristas e os fascistas, é isso. Porém, se eu refletisse sobre o caso Marielle depois do dia 8 de janeiro, se eu parasse 5 minutos e falar, e o caso Marielle agora? Se eu lembrasse por alguns minutos, o que eu ia dizer aqui no canal para você? Eu ia dizer o seguinte, olha, vai demorar muito. Vai demorar muito, porque agora a Polícia Federal tem um objetivo que é prender toda a quadrilha terrorista e fazer o Brasil voltar a ter dias normais. Toda aquela festa com a posse do Lula acabou depois do dia 8 de janeiro, percebeu? O Brasil está um país em festa, pensando em união. E quando união, nem falo de união com os fascistas aí que você não aguenta mais. Não, união mesmo, com as pessoas normal. Alguns que votaram até no Bolsonaro, mas que não são fascistas, ou seja, todo mundo se unir. O Brasil voltar a ser aquele país. Tem uma corja ali, minoria, mas o resto do país está unido. Isso tudo sofreu um baque muito grande no dia 8 de janeiro. Foi um dia trágico. Todo mundo que lembra do dia 8 ficou triste com aquilo, ficou decepcionado, ficou irritado. Alguma emoção negativa aquilo te causou. Uma ou muitas. Pois bem, ali eu pensei, pô, se eu pensar sobre o caso Marielle nessa semana, eu diria, nossa, agora não vai demorar meses, não, vai demorar muitos meses, porque a Polícia Federal tem outro objetivo. Porém, o Cláudio Castro, obrigado Cláudio Castro, fez um favorzão e criou um fato novo, ou seja, mesmo não sendo a prioridade, será feito. Então, prepara aí que nas próximas semanas devemos ter aí o pedido da federalização do caso Marielle. Agora, à frente do caso estará o delegado terror do Bolsonaro, Leandro Amada, e ele não vai ser ele quem vai investigar o caso, ele vai designar as equipes ali da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que vai começar a sofrer agora, vai começar a ser agraciada com uma enorme reforma. Sofreu uma reforma quando a reforma é para pior, a reforma que fez o Bolsonaro. Nesse caso não, vão desbolsonarizar, vão desenfascistar, desnazificar a Polícia Federal, pelo menos agora em 18 das 27 unidades federativas, são 26 estados e o Distrito Federal. Aliás, um negócio que me irrita aqui entre eu e você é não poder chamar o Distrito Federal de estado. Só por uma coisa você tem que falar 26 estados e o Distrito Federal. Fala 27, ponto final, acabou, né? Mas não, tá bom. E é assim em todo mundo, viu? Nos Estados Unidos é igual, vários países é igualzinho. Tá, aí o que acontece? 18 dos 27 já foram trocados e aí estão analisando os outros. Por quê? Porque falta aí 9, e os outros 9 serão trocados ou não? Os que não foram trocados é porque sabe-se que não são bolsominion raiz. Mas nas próximas semanas tem uma chance muito grande de que alguns deles também sejam trocados, porque a desbolsonarização está acontecendo a todo vapor, muito mais rápido do que eu imaginava, viu? Eu vou falar, quem acompanha o canal algumas semanas, pelo menos, ou há mais de 2 meses, desde que o Lula ganhou, deve lembrar que em alguns vídeos eu mostrava certa apreensão de será que o governo Lula vai para cima com tudo ou não vai? Se não for para cima é um erro. Eu falava, vai ser um erro. Eu já estava cobrando antes do governo assumir, mas não. Com o Flávio Dino não tem brincadeira não, viu? Com o Flávio Dino, ó, coisa é séria contra os fascistas. Então, na Polícia Rodoviária Federal já sabemos uma coisa, nas próximas eleições não vai ter operação criminosa para impedir petista de votar. Seria bom se fizesse o contrário, impedir bolsonarista de votar. E eu sou a favor. Eles têm que provar um pouquinho do amargor que ele fez. Ó, dia da eleição, da próxima eleição, um monte de operação em Santa Catarina. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se eles vão gostar. Aí vão falar, é golpe, é golpe. É melhor nem fazer que a gente ganha sem esse tipo de coisa, né? A gente ganha sem esse tipo de golpismo. Mas essa é a boa notícia. Agora esperem novidades do caso Marielle. Lembrando assim, só para... que se eu não falar isso num vídeo sobre a Marielle, eu fico achando que não teve a informação completa. Marielle foi assassinada por uma milícia chamada Escritório do Crime. O chefe da milícia, Adriano da Nóbrega, ele teve a esposa e a mãe dele empregadas como funcionárias fantasmas, ou seja, mamata, dinheiro roubado pelo Flávio Bolsonaro. Ele era amigo do Flávio e do Jair Bolsonaro.
Os dois milicianos que entraram, um deles, um que assassinou a Marielle Franco, era vizinho do Jair Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. Vizinho! O carro que foi buscá-lo entrou no condomínio Vivendas da Barra dizendo que é para casa do Jair Bolsonaro. E da casa do Jair Bolsonaro autorizar a entrada daquele carro ali. Aquele carro entrou com uma pessoa, que era só o motorista, e saiu com 3 integrantes. Um era o vizinho do Bolsonaro, o outro, terceiro integrante do carro, não sabemos quem era. O Carlos Bolsonaro brigou com a Marielle dias antes daquilo. O Carlos Bolsonaro estava no condomínio no momento em que chegou o carro ali. Não sabemos se estava depois. Até hoje não sabe quem é o terceiro integrante do caso e até hoje não se sabe quem é o mandante do crime da Marielle. Todos os caminhos apontam para alguém ligado. No mínimo alguém ligado. Ou, mais próximo que isso, alguém da família Bolsonaro. Todos os caminhos. Posso estar errado? Posso estar errado, mas pelas informações que sendo do caso agora, é impossível falar caso Marielle sem falar o nome Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, no caso. Peço aí sua inscrição no canal e vamos ainda rir muito desses bandidos e vamos comemorar muito quando forem presos por esse assassinato. Falou!